Jesus. Quem é esse? Certamente a pessoa mais importante e mais marcante da história da humanidade nos últimos 2000 anos é a pessoa de Jesus. Eu pergunto pra você, quem é Jesus? Alguns pensam que ele é um grande mestre que ensinou coisas muito interessantes. De fato, ele ensinou muitas coisas interessantes que estão narradas nos evangelhos bíblicos, mas Jesus é muito mais que um grande mestre. Alguns acham que Jesus é um grande exemplo a ser seguido, alguém que veio e viveu uma vida exemplar que nós devemos então imitar. E de fato, Jesus foi o homem mais santo que existiu, na verdade o único homem santo que existiu, que nunca errou e viveu a vida perfeita aqui na Terra. Mas Jesus é muito mais do que um exemplo. Quem é Jesus? Essa também era uma dúvida que os discípulos que caminharam com ele tinham. Há um episódio interessante em que os discípulos estão em um barco e então esse barco é assolado por uma grande tempestade e os discípulos, que eram pescadores experientes, tentaram de tudo no meio daquela tempestade, mas o barco estava a ponto de naufragar. Enquanto isso, Jesus estava no barco dormindo tranquilamente. Então os discípulos acordam Jesus e perguntam: mestre, você não se importa que a gente morra? Olha só, a gente vai afundar, a gente vai morrer, faz alguma coisa. E Jesus então levanta, olha para o vento, olha para a tempestade, olha para o mar e diz para todos eles: shh, todo mundo quietinho. E naquele momento toda a tempestade acabou e a Bíblia vai dizer que fez-se grande bonança. Ao verem isso, o texto bíblico vai dizer o seguinte, Marcos 4,41. E os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus é mais do que um mestre e um exemplo a ser seguido. Jesus é o próprio Deus, todo-poderoso, que tem autoridade sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre a natureza. Ele é o Deus que veio até nós. E é por isso que o convite desse Deus para você é que você olhe para ele não só como um mestre, não só como um exemplo a ser seguido, mas como de fato Deus que veio até nós. E você se submeta a ele. Se ele acalmou a tempestade, imagina o que ele pode fazer na nossa vida. Ele é o Deus que acalma as tempestades, inclusive dos nossos corações. Entender quem é Cristo e crer nele enche a nossa vida de esperança. Afinal, ele é o Deus Todo-Poderoso e nós caminhamos com ele, nós servimos a ele e ele é o nosso Deus.